está ligado a isso. E por que isso? Porque quando a gente entra no espiritismo, seja desde criança ou agora, enquanto novo, a gente começa a perceber que o espiritismo é uma doutrina ou uma filosofia que requer pensamento, que requer raciocínio. A gente precisa ter fé na parte religiosa, mas principalmente a gente precisa conhecer para que a gente possa nos melhorar e internalizar essas informações. E com essa gama de informações, a gente sempre que vai pesquisar, conhece-se a ti mesmo, o conhecimento de si mesmo, a gente cai em muitas palestras que se baseiam aqui, ó, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então, nessa questão, ele está falando para melhorar e para resistir, então, para um progresso. E aí, Santo Agostinho, que é citado nessa questão, vocês lembram a resposta? Qual que é? Não, primeiro ele responde a questão 919, depois tem uma partezinha dessa reflexão. A resposta é, que o Espírito dá para Kardec: um sábio disse, ou um sábio uma vez disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele vai falar exatamente isso de Santo Agostinho, que eu coloquei a cola aqui, em Santo Agostinho, que ele vem dizendo o que ele fazia e as expressões do pensar, de uma autoanálise, de uma autocrítica. Então, é baseado nisso que a gente vai conversar hoje. Queria dizer a vocês que vocês costumam ficar todos em silêncio fazendo esse processo de sim, de concordar, mas que eu queria que vocês expressassem, porque a gente, enquanto eu estou falando, vocês estão já imaginando e pensando. Mas vamos exteriorizar esses pensamentos para que a gente possa conversar melhor. Então, vamos lá. Longe de espiritismo, esse cara aqui, ó, Sócrates, que disse essa frase, que Santo Agostinho cita, né, é citado no Evangelho, ou melhor, no Livro dos Espíritos, na questão 919. E aí ele dizia que muito antes de espiritismo já se tinha esse pensamento do conhece-te a ti mesmo. A frase em Sócrates é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a natureza e os deuses. Não há sabedoria sem se conhecer interior e sem as possibilidades que isso traz. Então ele tem uma frase mais completa aí. E ele diz para a gente que esses gregos, esses pensadores, esses filósofos antigos já tinham, muito antes de Jesus, muito antes de espiritismo, essa expressão de que a gente devia se conhecer para fazer alguma coisa. Ponto. A gente vai sair daqui com essas respostas todas que eu vou apresentar para vocês e nós vamos nos conhecer então. Mas como eu vou me conhecer? É uma reflexão que a gente tem que fazer, eu vou chamar vocês. Se eu mudo a todo dia, se eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, de uma semana atrás ou de um dia atrás, todo dia eu estou em processo de mutação, de evolução, de transformação, seja lá o que a gente quer dizer. Porque cada dia que eu durmo e acordo é uma experiência nova na vida. É uma oportunidade de fazer diferente. Então, se eu tenho essa oportunidade de fazer diferente, como que eu posso me conhecer se eu já não sou mais a mesma pessoa? É difícil esse processo reflexivo. E aí é que mora o problema, porque a gente tem o processo de imaginar que a gente vai fazer as coisas, que a gente se conhece, e muitas vezes a gente reage de forma diferente. Então, aí eu vou dizer aqui, assim, só para completar o slide, lá o Tess também disse, aquele que se conhece mesmo, né, é verdadeiramente esclarecido. Então, quando a gente se conhece, a gente faz esse processo de reflexão, de autoanálise, a gente começa a ser verdadeiro e esclarecido com todas essas informações que chegam para nós. E aqui está só para como informação, aqui é linha do tempo antes de Cristo,
470 a.C. viveu Sócrates e Santo Agostinho viveu em 354 a.C. Então, quase 3.000 anos atrás, já se sabia que a gente precisava se conhecer. Mas conhecer a si mesmo é um grande desafio, principalmente num mundo tão conturbado e repleto de informações que a gente vive. E esse modelo de mundo que a gente vive hoje, ele acaba sendo programado para gerar mais ansiedade. Vocês já perceberam que a gente falava assim, a gente vivia melhor há anos atrás? Quando a gente não tinha isso aqui, ó, a falta de conhecimento traz todas essas informações. Então, vamos voltar. Quando eu vivia atrás com menos informação, com menos internet, com menos situações que nos deixam conturbadas, parecia que a gente tinha uma vida mais tranquila, a alimentação era melhor, as 24 horas dava tempo para fazer praticamente tudo o que a gente precisava, não era assim? E aí a gente vai gerando dentro da gente, pela falta de conhecimento, todos esses problemas atuais do mundo. Baixa autoestima, insegurança com relação aos outros, eu fico pensando no que o outro acha de mim, o que ele pensa, por que ele pensa. Sentimento de inferioridade, dependência de validação para a gente se sentir confiante, a gente quer que o outro nos diga o que é certo e errado, a gente acaba sendo culpado porque a gente não consegue cumprir todas as nossas tarefas, a gente vai criando internamente uma autopunição porque a gente está triste com aquilo que a gente não conseguiu concluir, falta de empatia conosco, entre tantas outras circunstâncias. Tudo isso gerado pelo mundo moderno, ou vamos chamar de redes sociais. Quanto mais a gente vive nesse mundo alternativo que se abriu para a gente, com tantas informações, com tantas possibilidades, mais a gente não se conhece, porque a gente começa a viver uma vida de aparências. Já percebeu que tem muita gente triste, muita gente ansiosa, muita gente inquieta com as situações que a gente vê no outro, o outro é sempre feliz, as redes sociais são sempre bonitas, cheias de paisagens legais, viagens maravilhosas, e a gente fala, poxa, mas eu trabalho tanto, eu faço tanto e eu não consigo fazer metade do que esse povo faz, o que está acontecendo de errado comigo? A gente começa a entrar nessa paranoia se a gente não parar para uma reflexão. E aí vem São Luís e disse assim, conhecer-se não é tarefa fácil. E ele diz que a propósito do Espiritismo, aí é que mora o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a gente entrou no Espiritismo para a gente aprender alguma coisa e para a gente fazer diferente. Aí vem São Luís e diz assim, as claridades intelectuais que o Espiritismo traz a quem realmente quer conhecer-se, mesmo e trabalhar em seu melhoramento, são tais que amedrontam os pusilânimes. Aí eu não sabia o que era isso, eu fui procurar, covardes, fracos. E é por isso que ele é rejeitado por tantas pessoas. O que ele quer dizer aqui? Que é tanta informação que o Espiritismo nos traz, é tanta informação que a gente pode aprender com ele, com reflexão, que muitas vezes a gente se apavora e a gente acha que a gente não vai conseguir cumprir. Por exemplo, o que o Espiritismo ensina para a gente que a gente fica morrendo de medo? Vou dar um exemplo. A morte não existe. A gente vai ter uma segunda chance. Mas quem não está preocupado de quando chegar lá, o que vai acontecer? Porque é a nossa consciência que nos cobra. A gente sabe que a gente não tem um Deus punitivo, mas a nossa consciência vai nos cobrar. E o Espiritismo, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ser cobrado. Não é isso que a gente aprende em uma das lições? Então, ele é apavorante para muitas pessoas. Então, a gente vai dizer assim, que o Espiritismo não é para os fracos, porque faz a gente pensar fora da caixinha. A gente não chega aqui, não ouve e vai para casa e pronto. O Espiritismo traz para a gente um processo de reflexão. A gente precisa chegar aqui e ouvir tudo isso que eu falei e não concordar com tudo isso que eu falei. A gente tem que pensar, será que aquilo que a Luciana falou realmente é válido? Serve para mim? Eu vou fazer igual ou vou fazer diferente? É isso que é o mais importante. Porque está lá no primeiro slide, o processo moral.
que é individual para cada um de nós. A gente tem que ser, nós estamos ouvindo todos a mesma explanação, mas nós vamos admiti-las de formas diferentes. Tudo bem até aí? Então, é o que eu falei, ó, função do autoconhecimento é a reforma íntima, objetivando essa evolução do espírito. E esse autoconhecimento é uma capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. O que é o que a gente quer dizer aqui? Independente de religião, independente da condição financeira, da condição cultural de cada um de nós temos já dentro de nós aquela coisa inata que nos faz perceber o que é certo e errado. A gente pode perceber isso nas crianças. Elas são lá pequenininhas, ou quando você fala um não, ou ela faz uma birra, se joga no chão, ou ela aceita a informação, mas ou ela vai lá e ela sabe que ela está fazendo alguma coisa errada. Até os animais já fazem isso. Se você fala, ele aprontou alguma coisa, ele olha para você com aquela cara de culpado, porque ele sabe que ele fez algo errado. Porque isso está em nós, já lá de quando nós fomos criados, simples e ignorantes. E é fácil fazer a reforma íntima? Vou fazer outra citação que é muito antiga, lá de Paulo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Difícil. O que ele quis dizer com isso? É o automatismo que eu contei para vocês. Foi ali que eu me baseei para fazer essa palestra. Na verdade, eu peguei essa informação quando a gente estava lendo a questão 196, quinta-feira passada, que eu falei, isso é interessante para eu fazer a palestra na próxima segunda-feira. E eu fiquei com isso na cabeça. O que essa questão dizia? Além de tantas outras coisas. E quantas vezes a gente não se lamenta? Por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz aquilo? O que deu certo em mim? Não era bem isso que eu gostaria de ter feito? As nossas culpas, as nossas caraminholas na cabeça. Quem já não viveu a experiência de sentir que algo dentro de si é mais forte que a vontade de pôr em prática os planos elaborados mentalmente? E a gente levanta de manhã e fala, eu vou fazer isso, faz aquela lista de tarefas. Aí chega no fim do dia, a gente não cumpriu metade. Ou a gente mudou tudo no meio do caminho. A gente vai planejando uma coisa e vai fazendo outra. Essas reações são chamadas de automatismo, aquilo que parece involuntário na gente. Então, foi baseado nisso que eu queria trazer a explanação para vocês. Isso, a psicologia trabalha muito com isso. É que ele diz que a gente funciona como um mecanismo pré-programado. Que ao receber certos estímulos, a gente responde de maneira determinada. A esse fenômeno, a psicologia deu o nome de ativação de complexos. A gente vai chamar de automatismo, a gente vai chamar de instinto, a gente vai chamar de tendência, a gente vai chamar do que quiser. O importante é saber que são experiências com uma forte carga emocional, registradas no nosso inconsciente. Vamos trazer para o espiritismo. A gente não é espírito milenar, cheio de informações, que guardou todas essas informações lá no nosso subconsciente, que é gravado no nosso perispírito. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas são informações para a gente poder se situar. Então, a gente está falando de psicologia, mas se a gente trouxer isso para o espiritismo, tem tudo a ver, que é aquilo que a gente estuda e aprende no dia a dia. Que esse nosso consciente são experiências nossas passadas, que através dessas descargas emocionais a gente vai ativar ou desativar algumas situações. Então, por isso, muitas vezes, nos sentimos fora de nós mesmos. E são nossas sombras interiores, dizem, né, que nos levam a tomar essas decisões não baseadas nesse amor fraternal, em mecanismo de autodefesa, de necessidade de provar o nosso valor ou em busca dos nossos interesses pessoais. Eu pus muito texto aqui, eu sei que incomoda um pouco a leitura, mas eu achei importante trazer essas informações para ela não se perder de forma escrita, para ficar mais fácil, tá? Então, enquanto a gente é ativado nessas reações que vão ser proporcionais àquilo que a gente recebe como carga, né?
Há pessoas que atacam, xingam, gritam, outras que se deprimem, choram, sentem-se vítimas, e há ainda aquelas que procuram uma vingança de forma estratégica e calculistas. Quantos de nós já não ouvimos de algum espírito, de repente numa reunião mediúnica, que eles são ali 200, 300 anos procurando uma vingança de, às vezes, uma coisa que, nem, se a gente for pensar, nem tem um valor tão grande. Mas aquilo doeu, machucou tanto no íntimo, que ele está buscando aquele outro espírito numa vingança e fica aquela coisa de aquele briga, né, de tomar lá da cá, e ele para de fazer o processo evolutivo, ele estaciona em função de uma vingança, de uma estratégia que ele leva como se fosse uma dor que ele recebeu. Então, quando a gente vai recebendo todas essas informações, a gente vai conseguindo pensar, poxa, eu preciso agir dessa forma, ou posso agir diferente? Isso é o conhecer-se, isso é buscar dentro de si um autoconhecimento. E aí é o que diz o Paulo, né? No processo de autoconhecimento, ele constatou essa existência de uma desestruturação psicológica, quando ele afirma: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então ele já sabia, tem coisas que eu não queria reagir, mas quando a gente percebe, a gente já falou, a gente já botou toda a mágoa para fora, a gente já gritou, já esbravejou, depois a gente faz um processo de autorreflexão, fala, poxa, eu não devia ter falado desse jeito, eu não queria ter agido dessa forma, e às vezes a gente até faz diferente, fala assim, eu devia ter falado mais, eu não devia ter ficado quieta, eu devia ter respondido à altura, porque tem horas que a gente é bonzinho e tem horas que a gente não é tão bonzinho assim. Ou só eu que sou assim? É só você. Só eu. Ainda bem, ainda bem. Vocês já estão num degrauzinho acima da escala. Se a gente pensar na escala evolutiva, eu estou lá no primeiro degrau, vocês já estão no terceiro ou quarto, né? Vamos falar mais um pouco sobre isso, desses automatismos e de reforma íntima. E conscientes dessa existência desse fenômeno, parece inteligente a existência de uma atenção redobrada. Está aí o que a gente vive falando no Espiritismo. Orai e vigiai. Prestar atenção nos vossos atos, porque é deles que carece a nossa essência. E aí, quando a gente vai se tornando consciente dessa reação, a gente vai assumindo responsabilidades, estudando os nossos sentimentos, avaliando alternativas, para que a gente possa, então, diminuir a força desse pacote todo de emoções que vai passar a ser desconstruído. Desconstruído é a palavra, ele não vai ser eliminado. A gente vai desconstruir essas ideias antigas, passar a reconstruir as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que a gente possa se tornar a pessoa melhor. Aí a gente volta para o Espiritismo e que sempre que vai assim, depois de deixar o homem velho para fazer o homem novo. É através da reforma íntima que a gente vai se tornar um homem de bem. Tem várias passagens no Evangelho, no livro dos Espíritos, que vai nos remeter sempre a conhecimento de si mesmo. Então, quando eu estava pensando, eu falei, poxa, um tema tão batido, mas se eu pegar da questão 1 até a questão 1000 do Livro dos Espíritos, vai estar falando sobre isso. O que a gente tem que fazer nada mais é do que estudar o Espiritismo para que a gente possa compreendê-lo e se compreender, né? Buscando as informações que estão lá. E para ele diz aí que para estabelecer esses relacionamentos, a gente tem que levar em consideração esses automatismos, esses mecanismos que a gente faz muitas vezes por reação, sem pensar, porque é preciso coragem e determinação para mudar. A gente tem que botar um ponto final e dizer, basta, eu preciso mudar as minhas atitudes, a partir de amanhã eu quero fazer diferente. E não é começar grande, é começar por pequenas atitudes, é começar no nosso dia a dia, é começar olhando para a pessoa que a gente está atravessando ao rio e falar um bom dia, abrir um sorriso. Isso às vezes pode tornar o dia daquela pessoa que está passando por nós melhor, só com um sorriso. Então aqui é uma forma diferente da gente lidar através de treinamento ao longo de várias vidas.
Está aí o processo de reencarnação que o Espiritismo traz para a gente. Por que é importante a gente reencarnar? Por que é só através da reencarnação que a gente evolui? Questão 196 que nós discutimos quinta-feira. Porque é importante que a gente aprenda através das experiências a tirar esse automático que a gente lida no nosso dia a dia. A gente liga o piloto automático, a gente vai fazendo tal coisa e começar a colocar objetivos mais claros. Eu quero ser diferente, eu posso fazer diferente, eu vou fazer diferente. E essa reforma íntima, então, proposta pelo Espiritismo, vai passar por essa questão. Ninguém atinge a transformação pessoal sem antes iluminar as sombras e identificar esses complexos atenuantes. Vamos falar um pouco aqui do princípio inteligência. O automatismo vem como herança. Olha só que interessante. A gente começa como um princípio inteligente. Até aí tudo bem para todo mundo? Então a gente sabe que a gente vai estagiando. A gente começa lá, a gente não começa espírito. A gente começa um princípio inteligente que vai estagiando pelo reino mineral, que vai adquirir a atração, no reino vegetal, que adquire a sensação, no reino animal, que vai adquirir os instintos, no reino hominal, que é onde a gente está agora, através do livre-arbítrio, vai adquirir pensamento contínuo e razão. E hoje nós somos o resultado de toda essa herança cultural. Então não dá para a gente sentar e ficar esperando o dia passar ou a próxima encarnação para a gente fazer diferente. Porque a gente, enquanto espírita, se justifica muito. Ah, não deu para fazer nessa vida, eu vou fazer na próxima. Ah, paciência, eu ainda sou um espírito imperfeito. A gente nunca vai deixar de ser espírito imperfeito se a gente não der um passo. Nosso passado histórico propiciou-nos essa automatização de hábitos e atitudes. É nossa herança que começa desde os reinos minerais lá. E há hábitos positivos e negativos nisso. Então a gente precisa reformar, modificar aquilo que está de errado em nós e melhorar esse reflexo condicionado, arquitetado pelo nosso espírito. Então, a lei de progresso exige que o princípio inteligente vá se despojando dos liames da matéria para que tenhamos um olhar crítico. Devemos libertar-nos da obscuridade da matéria, consubstanciada no egoísmo, no orgulho e no interesse próprio. Quem de nós ainda não é cheio disso aqui, ó? Ou a gente é cheio de virtude? Né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for fazer um exercício de reflexão, coloca lá no papel 5 qualidades nossas e 5 defeitos. A gente vai pensar bastante para colocar esses 5 qualidades e esses 5 defeitos. Se eu falar, coloca os defeitos do fulano no papel, em 1 minuto a gente coloca todos e põe mais. A gente coloca logo 10 para não errar. A gente conhece os defeitos do outro de cor e salteado. Mas os nossos defeitos e as nossas qualidades a gente pensa, porque a gente não quer errar. A gente fala, não sei, não, eu sou um pouquinho orgulhosa, não, mas eu faço isso de bom. A gente sempre se justifica, a gente sempre busca motivos para fazer a coisa no interesse próprio. E aí é que está a forma da gente detectar a melhora, né? Esse exercício de autorreflexão. Porque a reflexão faz despertar a consciência, que leva para o progresso moral. E que bom que a gente pode evoluir num processo de autoconhecimento, senão não teria utilidade se a gente não acreditasse que a gente pode evoluir. Se a gente acreditasse, como muitos, que a gente vem aqui e que acaba aqui, nasce e cresço e morro e pronto, ia ser muito sofrido esse processo de autoconhecimento, né? Porque a gente ia colocar na cabeça e falar, caramba, eu sou tudo isso e agora acabou? Ou eu vou chegar lá, Deus, ele vai me colocar lá, não, você sobe, não, desce. Um pouquinho mais quente para você, um pouquinho de calor, vamos lá para o inferno, porque você não fez o certo. E aí você não tem chance de fazer diferente? Que bom que a gente entendeu que o Espiritismo trouxe esse esclarecimento, que só depende de nós. Que é a gente que tem que fazer diferente. Deus nos deu lá toda a condição, nos criou simples e ignorantes, mas não nos criou burros. Ele nos criou
com inteligência suficiente, através de todo um processo gradativo de compreensão, para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos aqui hoje. E aí vamos falar de espiritismo. Onde é que começa a nossa reforma de autoconhecimento? Tem várias citações de evangelho aqui, de vários livros. Aqui, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das suas más inclinações. Assumindo nossas escolhas e nos responsabilizando por elas, saindo da nossa zona de conforto, a gente tem que deixar de ser vítima. Tomar consciência dos nossos defeitos, não exigir que o outro ou situações mudem. Somos nós é que devemos rever os nossos valores. Enquanto a gente está pensando que tem que ser o outro que tem que fazer diferente, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Se a gente olhar para o outro e compreender, que falar, tá bom, vai, é o jeito dele de ver as coisas, eu vou fazer do meu jeito, e criar um processo numa simbiose positiva, né? Em vez de eu ficar só atacando, a gente possa mostrar através das nossas atitudes que o outro também deve mudar, talvez a gente sofra menos. E essa prática de auto-amor. Se eu não me amo, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Autoestima é fundamental. Existe um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufault. Quem não conhece, é um livro bem simples de leitura, não é difícil como os da Joana de Ângeles, que a gente tem que muitas vezes parar para raciocinar um pouquinho mais, mas eu convido a todos para que leiam esse livro, que eu acho muito interessante. Ali tem bastante informação que vai nos chamar para a razão. Quando a gente lê assim de maneira rápida, você fala, que livro parece um livrozinho de autoajuda, mas se a gente parar para refletir com todos os ensinamentos das obras básicas, a gente vai ver que tem bastante coisa ali que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. E como que a gente faz esse exame de consciência? Vamos cair lá em Santo Agostinho. Ele fala para a gente fazer esse exame de consciência. Questão 919A. Perguntai-vos o que fizeste, com o qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais a outrem. Se fizeste alguma coisa que não usareis confessar. Questionamento ético em relação à nossa conduta. Se aprovasse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer diante de alguém? Eu diria aqui da minha própria consciência, nem de alguém, é da minha consciência mesmo. Eu tinha que me preocupar. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, enfim, contra vós mesmos, deixando de ser vítima. Quanto tempo eu tenho? Tem tempo ainda? Então tá bom, estou correndo, mas vocês não falam nada, então estou indo. E aí a gente vai entrar nesse processo de livre-arbítrio, porque tudo isso aqui, ó, por onde começar, como fazer esse exame de autoconsciência, só tem valor se eu usar o meu livre-arbítrio. Porque eu tenho a responsabilidade de quando fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A nossa consciência sempre vai nos alertar a respeito, aprovando-nos ou nos censurando. Eu não preciso do outro para dizer que eu fiz certo ou que eu fiz errado, porque a gente já tem dentro de nós aquela centelha, aquela fagulha de conhecimento gravado no nosso íntimo de coisas que são certas e que são erradas. Estão muitas vezes adormecidas, mas a gente sabe se a gente for parar para pensar tudo o que está acontecendo na nossa vida hoje, são consequências ou são referências de aquilo que eu trago de outras vidas. É culpa da outra vida? Não, é culpa de mim mesmo. Eu sou o mesmo espírito, em vida diferente, em situações diferentes, com a possibilidade de refazer o caminho, de reprogramar a nossa rota, mudar conforme a nossa necessidade, mas sempre sendo a mesma pessoa. Não é culpa do outro ou da outra vida. Não é karma, como a gente costuma ouvir muito. Não é karma, é consciência. E aí o livre-arbítrio também
Nada nos coage nos momentos de decisões próprias, porque eu tenho livre-arbítrio, a decisão é minha. Nós somos construtores do nosso destino. Cabe a nós decidir se eu quero ser feliz ou se eu quero continuar sofrendo. Se eu quero continuar vindo na Terra um planeta de provas e expiações, ou se eu quero evoluir e ir para um mundinho um pouquinho melhor. Se eu quero ser um espírito melhor. Cabe a mim essa tarefa e essa escolha. Ah, mas vai chegar uma hora que a Terra vai explodir, que não vai existir mais nada. Tudo bem, Deus fez um monte de outras galáxias, fez um monte de outros planetas, a gente vai para algum outro planeta de provas e expiações. Ele nos deu tempo, a gente só sabe que a gente está fadado a ser feliz. Bem ou mal, caminhando sobre pedras ou caminhando em áreas verdes, em campos vastos, a gente vai ter que ser feliz uma hora. Então, isso é que a gente sabe que vai ter que acontecer, que a gente vai ter que mudar as nossas atitudes pelo caminho. E aí diz Emmanuel que o esforço é nosso. O pastor conduz o rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Então, hoje, ao mesmo tempo, nós somos pastor, porque nós conduzimos as pessoas à nossa volta através do nosso exemplo, e a gente também caminha com as nossas pernas através dos nossos exemplos. Então, lembrar que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave de um progresso individual. Não vamos esperar pelo outro, não vamos esperar a humanidade evoluir, não vamos esperar as pessoas pararem de jogar lixo na rua porque o planeta está poluído. Vamos a gente fazer diferente. Mudança de hábitos mentais e comportamentais. Para se educar é preciso vigilância, tendo em vista que os hábitos desses arregimentados nas nossas vidas sucessivas, que é o que eu falei, aquilo que a gente traz sucessivamente como condição. Mudança para melhor não implica destruir o que a gente foi, mas dar uma nova direção àquilo que nós já conquistamos. São pequenos atos no nosso dia a dia que nos faz pessoas diferentes. Não esperemos grandiosidades. A gente não precisa ser um mártir na vida de ninguém. A gente só precisa ser uma pessoa boa para nós mesmos. Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. E aí Joana de Ângeles diz assim, que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Oi? Deixa eu ir aí por causa do microfone. Nós somos muito imediatistas. A gente quer a solução do nosso problema para agora. Então, nesse período de colheita, a gente reclama, às vezes se sente vítima, muito difícil. E a gente esquece que, na verdade, é a semeadura de um passado. Então, na verdade, nós temos que arregaçar as mangas, fazer o enfrentamento e começar a semear outras coisas e de forma diferente, né? Mas o imediatismo está muito presente na nossa sociedade hoje, né? Quem mais? A Silvia levantou um ponto interessante aí para a gente refletir. Esse imediatismo junto ao nosso automatismo, essa coisa de eu estou acostumado, eu vou fazer assim, eu só sei fazer assim, eu não quero fazer diferente, eu não quero mudar, ou mudar dá trabalho. Está todo mundo pensando, sofrendo, né? Tem um detalhe que eu estou pensando aqui. A gente não consegue fazer sozinho. Nós temos que conviver familiar, com as diferenças, nós temos que aprender a conviver com os outros para a gente poder se conhecer. É o seguinte, é um jogo, desculpa. Eu costumo fazer um exercício que é um esporte, eu pratico um esporte. E eu preciso aumentar minha performance nesse esporte. Se eu praticar sozinho esse esporte, eu não vou sair do lugar.
Se eu chamar alguém para poder fazer uma análise de como anda a minha performance e aonde eu poderia melhorar, em que eu poderia me estar mais eficiente, eu preciso de um terceiro. Eu não posso contar comigo mesmo, entendeu? Para me poder evoluir, tá? Então, eu tomo sempre essa referência do esporte como assim, uma analogia que a gente pode fazer com a nossa vida em comum. Por isso que a gente vive em sociedade, né? A proposta é evoluir individualmente, mas o crescimento é para todos. A gente não precisa errar. A gente sabe que se alguém fez alguma coisa errada, aquilo serve de exemplo para que eu veja aquela situação e fale, eu não quero isso para mim. Então eu vou fazer diferente. Eu não vou repetir os mesmos erros. Então viver em sociedade nada mais é do que conviver com exemplos. E a gente precisa do outro também, como o João falou, para nos levar, para nos impulsionar para o bem ou para o mal. Porque às vezes a gente briga, responde, xinga e depois a gente vai fazer essa autoanálise, essa autocrítica e descobrir que aquilo não foi tão legal. Porque quando a gente fica com raiva, quem ficou com raiva? Eu. A outra pessoa não sentiu essa dor, essa raiva, essa irritação. Eu é que fiquei irritado. A gente brigou e passou, ela foi embora e eu cultivei, eu fiquei ali alimentando o sofrimento. Então quem passou a sofrer fui eu mesma. Então se eu dou campo para isso, eu sofro. Agora, se eu chego nessa situação e falo, peraí, o que eu posso fazer? Me coloco de fora e olho, analiso essa informação e falo, tá bom, o que eu posso fazer de diferente para isso não acontecer de novo? Eu não quero que isso se repita. Então, alguma coisa tem que ficar diferente na minha vida. Isso é um processo de evolução. Isso é um processo de moralidade. Eu não quero mais fazer erros. Eu não quero cometer erros. Porque todos nós aqui hoje já somos capazes de dizer o que é certo e o que é errado. Porque nós temos situações diárias, dentro e fora da nossa casa, que nos leva a situações onde eu digo, eu quero e eu não quero isso para mim. Eu vou fazer certo ou eu vou fazer diferente. Isso foi legal, isso eu vou repetir. E isso muitas vezes começa a entrar no automatismo. Eu começo a fazer o automático, o certo de maneira automática. Isso é importante. Quando eu começo a me acostumar com a mudança de atitude, quando eu começar a me acostumar com essa mudança de hábitos, isso vai virar rotina. Então, o automatismo não é ruim. É só o hábito ruim é que é errado, é que a gente precisa modificar. E aí, como é que a gente faz para criar essas correntes mentais construtivas? Como é que eu faço para mudar esses meus hábitos, esses meus vícios? Segundo Hermance Dufault, escutando os nossos sentimentos. E aí vem alguns exemplos. Cultivar o hábito da prece, evitar o negativismo, ser otimista, buscar conteúdos edificantes, cuidar dessa hora vazia, trabalhar no bem e hábitos saudáveis. Porque o autoconhecimento nos dá habilidades de saber como e onde agem os nossos pontos frágeis. E é até a quem atribuímos as nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeia. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. E cabe aí uma reflexão. E como eu disse aqui para Hermance Dufault, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, está aí a mensagem no final, que é uma autotransformação com leveza e esperança. Que a gente, sem se alimentar de fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro,
Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições. Descubra as suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. É isso.